Fala galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a entrevista de Rafael Menin no sábado. Trouxe alguns pontos pra gente falar, endossar. Cobrei na sexta-feira, ele falou no sábado e a gente vai trazer um pouquinho dessas informações. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, vai ajudar demais o nosso trabalho. Rumo a 20 mil inscritos, galera. Obrigado pelos 15 mil, obrigado pela parceria, todos vocês. Daqui a pouco a gente vai ter mais novidades em breve no canal. Mas muito obrigado, deixa o like, se inscreve, vambora. Vamos falar um pouquinho dessa dívida do Atlético, dessa coletiva, do que foi falado. Os meus pontos aqui serão dívidas e aporte, erros, recuperação judicial, janela de transferências, futuro e um pouquinho do passado, tá? Então vamos começar falando que bom, a gente cobrava tanto e que bom que o Rafael Menin botou a cara, né? Não vou falar que é uma obrigação, porque não é obrigação de ninguém, mas é importante, é necessário ter essa conversa, ter essa transparência, ter essa troca. E o que eu achei dessa coletiva? 3 horas de coletiva. Preocupante. Primeira palavra é preocupante para o torcedor atleticano. Está preocupante porque é mal gerido? Não. Preocupante porque a dívida é muito perigosa, o aporte tem uma interrogação. E o futuro, a balança investimento e equação, a equação investimento e dívida, ela é cada vez mais difícil e complicada. Vamos falar um pouquinho, vou começar pelo passado. Falam o Atlético, quando ele vira SAF, realmente eles fazem um aporte, realmente eles tinham muito dinheiro para botar na mesa, Falaram que o Atlético ia ser equitar as dívidas até 2026, depois 2030. E falaram um monte de coisa, muitas promessas, e muitas dessas promessas não foram cumpridas, como os 4 Hulks, que ele falou que os 4 salários, tem muita gente que ganha com salários parecidos, 4 jogadores ganham salários parecidos com o Hulk. Mas cadê 4 Hulks? Não é assim, né? É muito fácil pegar, botar só na equação de salário, não na equação do jogador. Mas beleza, várias promessas foram feitas e várias promessas não foram cumpridas. Isso é o principal ponto pro torcedor aí, onde machuca e machucou muito o torcedor, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter dito. E a gente vai sempre estar aqui para cobrar, porque o nosso trabalho é cobrar, o nosso trabalho é falar o que tá acontecendo. Segundo ponto, ele fez uma meia-culpa de ter muitos erros. A gente errou e a gente tá aprendendo, e futebol é diferente, papapá. E eu concordo com o Rafael, e pô, legal essa meia-culpa, mas não é meia-culpa, é culpa. Tem que falar, erramos. Não, a gente faz a minha... Não, erramos. Tá tudo bem. É até melhor. Porque, opa, beleza, eles consideram que eles erraram, então foram humildes, a galera vai querer abraçar. É assim. Quando você... morde e assopra, é um problema. Seja franco, seja direto. Na comunicação, erramos, gente. Erramos, fizemos algumas escolhas erradas, achamos que a dívida ia ser sanada assim, assado, achamos que teria mais investidor aqui, assado, tivemos esse problema com a arena da acústica. Erramos. Não tem problema falar erramos. Não, o torcedor não vai ficar puta. Vai até achar melhor. Mas não foi isso que aconteceu. Mas beleza, assumiu meia culpa e isso foi uma... Como é que eu posso dizer? Isso foi um bom sinal. Eu achei que foi legal o tom que ele explicou. Não gostei quando ele joga, porque a imprensa... Cara, esse negócio de, a imprensa tem culpa... Não, a imprensa tem opinião, cara, e muitas das vezes ela vai ser contra você, contra os donos. E tem que saber jogar esse jogo. Tá tudo bem ter opinião divergente, não pode mentira. E eu concordo, e aí você tem que cobrar se falou mentira. Mas opinião divergente sempre vai ter. Isso é um outro ponto que eu não gostei muito desse jeito que ele falou, desse tom. Até o jeito que ele fala com o Beto Guerra, da Web Rádio Galo. Mas beleza. Vida que segue. Vamos falar desses pontos importantes. Primeiro, a dívida, né, galera? A dívida. O que acontece? Tá aqui, ó. Teve aquele valor das dívidas e o aporte, né? 2,3 bi, 1,8, 1,4. O que é isso? 2,3 bi é quando o Atlético, e que foi o César Grafietti, ele pega toda a dívida do Atlético. Como assim? As dívidas onerosas, as dívidas com agentes de jogadores e as dívidas com... Onerosas é banco e juros, tá? A dívida onerosa, banco e juros, a dívida com jogadores e as dívidas
que o Atlético é um tipo de dívida quando você adianta tudo que você vendeu na arena, né? Naming rights, esse dinheiro foi tudo acelerado. Então também é um tipo de dívida e são 500 milhões. Então quando você tira 500 milhões é 1,8, que é 1,8 que o Rafael considera. Eu entendi esse número. Eu acho que 2,3 é o real, porque você tem que considerar que não tem o fluxo de caixa. Isso vai te impactar no caixa em algum momento, esses 500 milhões, mas beleza. Os 1,8, 900 milhões é de dívidas onerosas, que são as dívidas preocupantes. E falando dessas dívidas preocupantes, o que a gente tem que falar delas? Primeiro, que elas só podem o Atlético só consegue que elas seriam pagas, elas só podem ser pagas se tiver novo aporte. Só podem ser pagas se tiver novo aporte. E ele descartou num primeiro momento, porque tudo não há verdade que dure 24 horas no futebol, descartou no primeiro momento que a família dele, a família Menin, botasse o dinheiro na mesa agora. Descartou nesse primeiro momento. Porém, eles estão abertos e estão atrás de investidores para essa dívida ser abatida mais, né? Esse é o ponto dele. Eles abrem mão de parte do clube, mas essas dívidas abateriam, sim, os milhões de reais que o Atlético deve. Acho que essa dívida, uns 500 a 600 milhões, ajudaria para dar um fôlego e o Atlético conseguir investir mais no futebol. Então, pessoal, eles não vão fazer o aporte. E essa dívida só pode ser paga com o aporte. No momento eles vão equilibrando, vão arrastando o quanto dá. Claramente é esse o papo, arrastando e vamos indo enquanto a gente vai pagando aos pouquinhos. Mas o jeito de pagar ela é com aporte. O aporte vai ser feito apenas com o investidor nesse primeiro momento. Por quê? Tirando o FIGA. Por que tirando o FIGA? Porque eles querem que o investidor bote grana para essa grana ser abatida na dívida onerosa, para aí diminuir mais esses juros e para o Atlético ir respirando e sobreviver mais. Isso é um ótimo ponto, tá? Então tem que ver. Então ele foi sincero. Eu acho, não sei quanto que é fácil ou difícil para um investidor entrar. A gente vai ter que entender, vai ter que torcer para isso acontecer. E óbvio, tem uns pré-requisitos para ter esse torcedor, ou para ter esse investidor. Mas se não acontecer, ano que vem eles são obrigados a aportar 100 milhões de reais como prometido por contrato no final do ano que vem. 100 milhões de reais por conta do FIGA. 100 milhões de reais abate um pouco essa dívida, mas ainda é muito pouco comparado ao tamanho desse rolo compressor, né? Ao tamanho, como é que a gente pode dizer? Desse navio afundando, né? De dívida. Então, ele foi sincero, eu achei que ele abriu o jogo legal sobre as dívidas, falou, cara, a gente espera um aporte, não deu plano, não deu prazo, que pra mim é um problema, tinha que ter um plano e tinha que ter um prazo pra se cumprir, galera, a gente até tal, se não tiver ninguém, a gente bota dinheiro. O nosso plano é esse. Não tem muito um plano, e tudo bem, porque também eu entendo que tem muita coisa de futebol, tem verdade que muitas coisas mudam, né? Se você ganhou um campeonato, é muito dinheiro, você consegue abater e diminuir a receita. Enfim, eu sei que depende muito do ano a ano, depende muito de resultado. Mas é uma notícia triste pro torcedor e preocupante. Aí é preocupante não saber quanto essa dívida vai ser paga. Tudo bem, mas e aí, Matheus? Se não for paga, fudeu, acabou o galo? Não, porque aí eles precisam pagar. Em algum momento, eles vão precisar, porque é o CNPJ, o CPF deles que estão na reta. Então, essas dívidas já são deles, e aí seria um problema, né? Para eles, porque eles vão precisar pagar, tá? Então, eu acho que o recado que ficou sobre as dívidas vamos tentar o investidor nos próximos anos, se não der, vai acabar sobrando pra gente. Temos 100 milhões até o final do ano que vem que a gente vai aportar, mas a gente tiver um investidor, essa diminuição da dívida pode ser mais rápida. Então procura-se investidor. Se não tiver esse investidor, o Atlético vai ir equilibrando, sofrendo durante um tempo. Basicamente, esse é o recado que é bem preocupante e triste pro torcedor. Recuperação judicial. Ele falou sobre isso, que o Atlético entrasse em recuperação judicial, o banco pode aprovar ou não, porque a maioria das dívidas do Atlético são com o banco. E se o banco não aprovar, o Atlético é decretado falência, aí é ferro. E aí tem outra parada também, que eles se ferram nessas, porque quem colocou 700 milhões foram eles, então eles também perderiam 700 milhões, porque está no nome deles, né? Cobrariam eles, no caso. Então, isso também é um problema, e é óbvio que aí eu entendo, e também acho que seria sacanagem, pensando no lado deles. Janela de transferências, ele falou que vai ser o Atlético vai ter que ser criativo, vai ter que entender como é que vai estar vivendo, né? Como é que
Vai ser oportunidade de mercado, galera. Basicamente não vai ficar botando dinheiro, vai tentar vender o que tem que vender e vai tentar achar oportunidade de mercado. A oportunidade de mercado é o que o Rodrigo Caetano fazia há algum tempo, que o Paulo Braga tenta fazer, achar a gente final de contrato, achar a gente por empréstimo, achar a gente no valor barato, tudo, tentar trocas. É aquela contabilidade, ou melhor, o mercado criativo, né? O famoso mercado criativo, com trocas, empréstimos, jogadores em final de contrato. É isso que o Atlético vai tentar e achar as posições que precisa. Também acho que tem como fazer futebol assim durante um tempo, mas dificilmente você vai competir com o Flamengo, com outros clubes nesse sentido, o que é um problema. O que é difícil, porque foi prometido pra gente que o Atlético brigaria lá em cima. Entendo que o Flamengo tem mais poder aquisitivo, mas futebol nem é sempre sobre isso, né? Tipo, você consegue fazer bons times, bons elencos, disputar e incomodar, fazendo um bom trabalho de futebol. E é isso que não tá acontecendo. Com certeza a aprovação da torcida em relação à SAF diminuiu, e também por isso deve ter sido um dos motivos dele, imagino eu, né? De dele ter falado. O passado a gente já falou, o futuro. O futuro é preocupante, gente. O futuro é um pouco preocupante, porque a gente tem um jogador que é o Hulk, que é o principal jogador do clube, e que ele saindo, dificilmente a gente vai achar outro de graça nesse valor, pagando o salário que ele tem, mas pra gente achar um jogador desse nível, tem que botar dinheiro na mesa. E a gente em algum momento vai perder o Hulk nos próximos 2, 3 anos, né? Ele vai se aposentar, não tem como. Pra mim já tá caindo um pouco de produção nesse ano. Mas o que é normal também. Mas o Atlético vai ter que entender melhor. Vai ter que entender melhor. Sobre a coletiva, então isso preocupa um pouco, porque o Atlético não vai fazer grandes investimentos. O Atlético diz ele que vai ter um time pra brigar, mas para disputar, né? Mas o Atlético não pode ficar passando aperto. E depende muito, né? A notícia boa que a gente tira disso é que ele abriu muita coisa e foi muito sincero, por mais que eu achei que ele foi devagar e enrolou demais. Mas além disso, ele falou que provavelmente a receita do Atlético do ano passado pode ser um padrão nos próximos anos, né? Eles esperam muito, principalmente com a Arena MRV, com as novas receitas e aumentos de patrocínio. O Atlético ele vai estar faturando, vai receber, vai ter uma receita maior, igual a do ano passado, que foi a receita recorde. A ideia é não perder muito do ano passado, ser mais ou menos naquela média. Então isso também é bom, foi um recado bom pro torcedor. Mas todo, pegando um apanhado geral, são poucas coisas, notícias boas, né? Vai ter que fazer um mercado criativo. Falou da meia-culpa, que teve alguns erros, é óbvio que eles erraram, estão aprendendo, mas garantiu que os profissionais internos do Atlético são muito bons. Sabem muito de bola, e eu acredito nisso, eu realmente confio nisso, do Siga. Eu acho que eles estão mudando umas coisas legais na base, inclusive vou fazer mais vídeo hoje à noite falando disso. Então a gente também tem que dar um pouco, eu não vou dar crédito, mas a gente também tem que falar que eles estão trabalhando. Não é que eles não estão trabalhando, eu não acredito que eles não estão trabalhando, eu só acho que eles venderam um sonho, venderam um sonho, e essa expectativa subiu, e a expectativa é cada vez menor, porque eles não conseguiram cumprir com o que eles prometeram. Isso é uma das grandes queixas que eu tenho que fazer. Eu acho que a maioria dos torcedores também, tá? Mas aí falou do aporte, é isso. Vai precisar ter novos investidores para ter novos aportes, né? Novos caras vão ter que entrar como sócios da SAF para fazer aporte, que eles não vão botar dinheiro nesse momento. Mas ano que vem tem 100 milhões que eles são obrigados a fazer. E eu acho que em algum momento, se não diminuir, eles vão ter que botar esse dinheiro. Claramente vai ter que ser isso, senão o barco vai desandar, e aí é pior e mais problemático para eles também, porque também tem o dinheiro deles em risco, tá? É isso, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Achei uma entrevista, foi boa, esperado, achei que dentro do esperado, não foi mas ainda bem não foi triste. Não gostei do tom que ele falou em alguns momentos com os jornalistas, não acho que ele tem que ficar jogando culpa na imprensa, isso é uma coisa que eu acho que ele foi mal, mas dito isso, explicou, ficou muito tempo falando sobre os assuntos, e eu achei que esclareceu o que tinha que esclarecer. E eu acho que quando falar de finanças, quando falar de problemas mais sérios e essas coisas, os donos, tipo o Rafael Menin, tem que botar a cara. É o que eu acho. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Tamo junto, é nóis.